a inteligência artificial vai substituir o trabalho de toda a gente. Aí é que encaixa a lógica da aposta europeia nas gigafactories. Estás a pôr em causa o investimento de uma gigafactory que custa 4 mil milhões. Se a Europa não tem gigafactories e precisar delas, depois vai demorar 2 anos a construí-las. 2 mil milhões de fundos privados. Turquia, Portugal, Espanha e Roménia vão todos usar a mesma fábrica, o mesmo pipeline. Estamos a jogar na Distrital B. E mesmo dentro da inovação é uma escada. Começam com o Deucalion, passam para o Mare Nostrum 5, depois passam para o Júpiter. Ainda está a subir a bolha? Então nós só temos direito a 5% da computação. Essa é uma questão muito interessante, Hoje em dia a investigação já foi ultrapassada. mas é sempre um desafio muito grande. Malta, hoje vamos falar de supercomputação. E temos aqui o João para nos ajudar a perceber o que é supercomputação. Portanto, a gente conhece os computadores, usamos computadores. O que é supercomputação, João? Explica-nos lá. São recursos muito concentrados de computação para conseguir resolver problemas que, se não tivessem essa concentração de recursos, não poderiam ser resolvidos. Não é provavelmente as fórmulas do Excel. Sim, Se geralmente for o fórmulas Excel muito complexas. só precisa de um processador. Geralmente, tipicamente, só precisa de um processador. Mas o Excel também é uma aplicação rica que pode, se calhar, ter coisas mais exigentes. Mas, tradicionalmente, estamos a falar quando se tem muitas centenas ou mesmo muitos milhares de processadores a trabalhar de forma colaborativa para resolver um problema grande. Porquê que isso é importante? Ou seja, porquê que isso na nossa sociedade é relevante nós termos supercomputação? Porque, na verdade, evolui também muito rápido, não é? Aquilo que era um supercomputador, passados uns anos deixa de ser assim tão super e passa a ser só mega. Nós vivemos, o ser humano é um ser com uma enorme capacidade de abstração e nós abstraímos as realidades, as características da realidade e modelámos-las matematicamente e depois trabalhámos-las numericamente com esses computadores. Se eu quiser modelar uma realidade muito complexa, o mar, a atmosfera, com um grande detalhe, eu vou ter muitos milhões de variáveis, vou ter que ter uma concentração de capacidade computacional muito grande. E isso tem feito avançar o conhecimento humano em muitíssimas áreas. Eu diria que a ciência cada vez mais é digital e cada vez mais áreas da ciência utilizam o digital e, digamos, a computação. João, mas o Tocha tocou aqui num ponto que é a supercomputação há 30 anos atrás tinha uma capacidade que hoje qualquer empresa tem, não é? Sim, é o famoso computador, não é? Que ocupava 3 andares. Pois, mas E isso agora a isso nossa já calculadora... foi há 100 anos quase. Não sei se foi há 100 anos. Não, então, ok, foi nos anos 50, não é? mas mesmo, sei lá, nos anos 90, um supercomputador do qualquer que nós tivéssemos, talvez no técnico, não é? Na altura, não sei. Os VAXs, na altura. Os VAXs, exatamente. Se calhar, hoje em dia, numa empresa é um servidor, não é? Não é um telemóvel, é um Ou se calhar smartphone. telemóvel, É exatamente. smartwatch. Portanto, repara, isso quer dizer que muito provavelmente o supercomputador que nós temos hoje, daqui a 5 anos, tens a mesma capacidade de uma empresa. Sim, embora muitas vezes os supercomputadores para investigação seguem uma arquitetura muito específica que pode não ser a mais adaptada para as necessidades das empresas. Haverá, sem dúvida, empresas que utilizarão este tipo de computadores, mas são carros de corrida. E uma pessoa pode dizer, pronto, há muitas empresas que não vão de Ferrari, não têm Ferraris na sua frota, têm carros práticos para a sua frota. Isto estamos a falar de, claramente, máquinas feitas, desenhadas, construídas para terem uma capacidade de ataque na resolução de problemas de computação, de poder de cálculo, para classes de problemas que requeram esse poder de cálculo. Não é uma computação generalista. Portanto, comparar com a informática, digamos, mais doméstica ou mais empresarial, podemos estar a querer algo. Sim, mas daqui a 5 anos não vamos estar a falar desse tipo de informática, ou seja, a empresa vai ter que ter os seus próprios agentes de AI e vai eventualmente ter a necessidade de computadores com essa capacidade, não é? Sim. Retreinar LLMs a cada minuto ou segundo, ou seja o que for. Agora, já soube já é que muitas vezes as empresas já não têm esses servidores. Vão à cloud, vão aos hyperscalers, Certo. aos grandes fornecedores, como a Amazon, e têm esses serviços de uma escala, uma elasticidade brutal e resolvem o seu problema, porque do ponto de vista empresarial é interessante o modelo do Pay as you go, que é o que a cloud traz, não é? Portanto, a pessoa só paga aquilo que utiliza, se precisar 500 processadores, paga só 500 processadores durante aqueles dias e aquelas horas. E instalar uma on-premises, portanto, uma estrutura de computação avançada ou de supercomputação só para empresas de uma certa dimensão, porque tem custos de investimento e de operação e de recursos humanos elevados. Então, nesse caso, portanto, o supercomputador está a funcionar
sobretudo para a área científica, não é? Sim. Qual é o racional, então, de investir numa instalação dessas própria e não recorrer à Amazon ou a outro provider qualquer? O racional é exatamente a partilha, ou seja, temos uma instalação que é partilhada por todo o sistema de ensino superior e de investigação em Portugal, Mas podes fazer o mesmo na Amazon. mas e também, porque se houver, digamos, uma capacidade de utilização maior, consegue ser economicamente mais competitivo, porque aí sabemos que ele vai estar a funcionar 24/24, não vai ser apenas para um projeto de uma empresa que é 1 mês ou 2 meses, ou não vai estar em contínuo, vai ter um ciclo de operação de 5 anos, vai também permitir, digamos, desenvolver formação avançada dos quadros que estão a operar aquela máquina e temos mais conhecimento sobre otimizações que estas máquinas têm. E, portanto, isso são outras formas de retorno que ter este tipo de instalações permite. Nós em Portugal temos a seguir uma abordagem dual, até porque temos em simultâneo uma máquina própria, que é uma pequena escala a nível europeu, e temos uma parcela de uma máquina em Espanha, e portanto temos a conjugar as duas partes. João, quando Em dizes, Barcelona. quando dizes nós, estamos a falar da Unidade Nacional de Computação, né? Sim, portanto, nós, o governo português, através do Ministério da Educação, da Ciência e da Inovação, que depois tem a Fundação para a Ciência e Tecnologia, de onde eu trabalho, e dentro dessa Fundação para a Ciência e Tecnologia existe uma unidade de serviços digitais, que é a FCCN, e portanto nós é que estamos a pôr em prática, a implementar portanto, a candidatura que houve para Portugal alojar e cofinanciar estes recursos, e agora pô-los a funcionar digamos, e administrar o tempo de CPU na comunidade científica. Ok, portanto, o que estás a dizer no fundo é que nós investimos como país num supercomputador, que é o Deucalion, Sim, né? exatamente. E para além disso também tínhamos acesso a outro, imagino que seja o Mare Nostrum Sim, em Barcelona, exatamente. não é? Também investimos no Mare Nostrum 5, Que sim, também investimos nós, mas está em Barcelona. mas está em Barcelona. Já agora é engraçado porque está numa igreja, não é? Este já é grande demais para ir para essa igreja. Ok. O Mare Nostrum 4 ainda estava nessa igreja. Ah, o O Mare 4. Nostrum 5 já não. Já é grande demais e consome energia demais. Eu nunca lá tive, mas já me contaram quem Sim, lá é uma esteve. igreja desconsagrada e, portanto, é bonito, nesse aspecto é bonito, mas tem aquele espaço da igreja, não tem mais. Tipo, é uma igreja e depois tem tipo uma caixa de vidro Sim, exatamente. e lá dentro estão lá os servidores todos, né? Que são basicamente Muito simbólico isso. bem É. simbólico, né? É. Uhum. Por acaso achei muita piada. Penso que eu estou a pensar agora a reocupar com funcionalidades ou com uma partição de computação para a inteligência artificial, mas ainda não sei exatamente os planos finais que eles têm. Mas o Mare Nostrum 5 está numa sala, num data center novo, mesmo ao lado, mas novo, uma sala nova. Portanto, para aqueles em Portugal, eles dizem, em Portugal não temos nada, nós temos um supercomputador só nosso, em território nacional, que é o Deucalion, né? Sim. Quão potente é que é esse computador? É da escala petascale, portanto, um petaflop, não, pelo menos 10 petaflops. Que é isso? Mas explica-nos como se nós Pronto, fosse... isto agora tem que teria que ter aqui uns papéis, portanto, nós temos... Mas tipo, comparado com o meu tablet. Tem a ver com os prefixos da numeração. Nós temos o mega, o giga, o tera, e acho que a seguir é o peta. Portanto, sempre em múltiplos de 1000. E, portanto, flop são operações de vírgula flutuante. Portanto, são as operações mais pesadas que estes computadores de cálculo clássico fazem. Atenção que quando surgiu o IA, portanto, o processamento dos GPUs, já não usam uma vírgula flutuante da mesma maneira. Por isso é que têm processadores mais rápidos, por isso é que os GPUs são mais rápidos, é porque não fazem contas complexas de vírgula flutuante, fazem contas mais simples, mais pequeninas, com menos E maior quantidade, não é? e portanto conseguem ser muito mais rápidos. Uhum. Porque na verdade a IA não precisa da precisão que a engenharia precisa quando está a modelar o mundo real. Portanto é um modelo diferente. Por isso é que as inteligências artificiais estão sempre a alucinar, não têm precisão nenhuma. Isso será assim. Então esse supercomputador não é muito bom para a inteligência artificial. O Deucalion foi especificado ainda numa fase pré-ChatGPT e como era o primeiro computador que iríamos ter em Portugal quase ao fim o computador central partilhado, tinha havido iniciativas de algumas universidades, nomeadamente a Universidade de Coimbra teve aqui um papel muito importante durante um hiato longo em que não houve uma oferta de serviços de supercomputação de forma central em Portugal. Mas esta entrada em produção do Deucalion veio fechar um ciclo de mais de 30 anos em que não se tinha computação central partilhada na investigação em Portugal. E, portanto, optou-se por uma máquina generalista, uma máquina que pudesse servir todos os modelos computacionais e não uma máquina otimizada para IA. No entanto, no caso do Mare Nostrum 5, que também é um recurso nacional,
já temos uma das partições aceleradas para IA mais poderosas da Europa e, portanto, temos esse recurso nacional também. Não está em Guimarães, como está o Deucalion, mas está em Barcelona e está disponível, porque hoje em dia com as redes, estar aqui ou estar lá em termos de desempenho é Já quase igual. reparaste também, é simbólico, está em Guimarães, o berço de Portugal. Tá? Os supercomputadores vão sempre parar, tem aqui sempre uma mensagem. Pois, Sim. não está numa igreja, mas está em no Guimarães. castelo. Numa igreja, Está no não. Castelo de Guimarães. Está perto do castelo, muito perto do Castelo de Guimarães, à vista do Castelo de Guimarães, na Deviam verdade. ter posto debaixo do castelo. Isso não, a Câmara é capaz de não Essa era querer, engraçado. a Câmara não sei se gostaria, mas Agora, o IA está em Barcelona. assim as partições com maior capacidade neste momento para IA está em Barcelona e está a ser usada pelos investigadores portugueses. Porquê? Porque o investimento foi feito em conjunto com Espanha. Sim, o investimento para o Mare Nostrum 5 foi feito em conjunto com Espanha, com a Turquia e com a Comissão Europeia. É público? Quanto é que estamos a falar agora? Penso que no caso do investimento português, no caso do Mare Nostrum 5, foi aproximadamente 10 milhões de euros. Enquanto? Tudo se representa cerca de 5%. Então nós só temos direito a 5% da computação. Pois é, malta, são já 5 anos a cozinhar Bitoques. Estou a virar muitos frangos. Virar muitos frangos, muitos bifes e por isso chegou a altura de nós trazermos o primeiro parceiro para o Bitoque. Temos novas ideias, novos conteúdos que queremos fazer e para isso precisamos dos melhores parceiros. Nada como uma boa conversa ser acompanhada com um excelente vinho. Com um excelente vinho. E neste caso, decidimos fazer uma parceria para o vinho oficial do Bitoque, o vinho Assobio. Do Esporão, em tinto branco e rosé. E nós vamos fazer agora aqui um brinde a vocês que nos ouvem, aos nossos convidados e ao futuro do Bitoque e dos novos programas que temos na calha. Vamos a isso. Vamos a um subiu. E assim, com este saborzinho na boca, podemos voltar ao nosso episódio. Ora, vamos a isso. Temos direito a 5% da computação de forma discricionária, que é muito, porque aquilo é uma máquina muito grande. Depois, a parte da Comissão Europeia, que é 50%, está ela própria disponível para os investigadores portugueses também em concursos europeus. Há bocado quando disse que o computador da Deucalion é nosso e da Europa. É 2/3 português e 1/3 da Comissão Europeia. Mas eles têm voto na matéria? Para a Eles utilização de gastam os seus 35% de CPU como eles quiserem. Eles também. Eles pagaram a parte deles, nós Uhum. pagamos. Isso é uma vaquinha. Na verdade é uma vaquinha. Esse é o truque. A abordagem da Europa tem sido fazer, digamos, vaquinhas para comprar com supercomputadores com os Estados-membros. Mas nós não tínhamos Então 200 nós- milhões de espera, euros espera, para ter o espera. nosso? Espera aí, então, eu pensava que a gente tinha um computador, afinal temos uma vaquinha. Temos uma vaquinha. Uma boa Não, vaquinha. o Mare Nostrum. O Deucalion é nosso. O mar é nostrum? O mar não é nostrum. Não, o Nós Deucalion fazemos- é 65% nacional, 35% da União É Europeia. uma vaquinha. Mas aí é o financiamento da União Europeia no Deucalion, Sim, não é? sim, Não é sim, em sim. termos de computação. É de Não, em computação. termos de computação. Ah, em computação também. É. É uma vaquinha. Ou seja, nós tanto pomos lá os nossos projetos nos 65% e é a FCT que faz os processos dos concursos nacionais para esses recursos de 65%, como recebemos projetos europeus que são selecionados pela Comissão Uhum, ou por uma organização criada pela Comissão. ok. E estrategicamente para nós, como país, não fazia sentido ter um computador como o Mare Nostrum 5 em território nacional dedicado a nós? Ou isso não faz sentido financeiramente? Não sei, acho que seria complicado. Nós temos de ter consciência que nós, quando a Europa arrancou com este grande investimento em computação avançada ou supercomputação, nós estávamos a sair dos nossos 30 anos sem oferta centralizada, continuada. E portanto não só a Europa estava a lutar contra um atraso em relação à China, ao Japão e aos Estados Unidos, como Portugal estava a tentar também vencer o fosso para o resto da Europa. Nós estamos a falar de Espanha, estive a ver antes de vir para cá, temos a Galiza, tem um centro de supercomputação desde 1993. E o Barcelona Supercomputing Center, que formalmente existe desde 2005, mas é baseado numa organização que já existia desde 1991. Portanto, estamos a falar de 30 anos, mesmo uma região como a Galiza tem um centro de computação há 30 anos. Nós estamos ainda agora a criar o nosso centro de computação e a tentar colar-nos a este comboio em andamento. Mas isso não é um problema de fundos? Ou seja, se nós agarrarmos em 200 milhões de euros, podemos montar o nosso Mare Nostrum 5. Sim, não, mas Tuga Nostrum. sim, mas pode haver essa Já não teoria que é custa 200 construam milhões. que as pessoas apareçam. Nós temos também que depois fazer a divulgação do computador junto à Ok. comunidade
nem todos os problemas de investigação utilizam bem estas máquinas. Temos que ter, digamos, uma comunidade treinada a usar estas máquinas. Podemos fazer aqui um caminho de ir crescendo, e isto é uma rampa. O Deucalion é uma máquina que está a ser muito utilizada pelos investigadores nacionais. Temos centenas de projetos lá, mas também queremos que seja um trampolim para depois usarem o Mare Nostrum 5 e usarem o Júpiter, Alemanha, que é o grande, e candidatarem-se aos concursos europeus cada vez uma escala maior. Mas neste momento há um concurso aberto europeu para a IA Factory em que nós apresentamos uma candidatura. Sim. E aí os investimentos são muito maiores que isso. Estamos a falar de milhares de milhões. Aí é a parte da inovação, já não é investigação, é a parte da inovação. As fábricas são para inovação. É verdade, em setembro do ano passado foi um processo que ultra prioritário ao nível da Comissão. É os Gigafactories, né? Não, isso é outra coisa, isso é maior. Estamos aqui a falar de três patamares. Portanto, temos o patamar da investigação. Estamos nos 200 milhões ainda, já vamos subir isto, malta, não se preocupe, o supercomputador é mais caro. As Gigafactories é na escala dos milhares de milhões. São 4 mil milhões. 4 mil milhões, exato. Tem sido publicidade que a candidatura nacional é 4 mil milhões. Ok, desconstrói lá isso, que eu já me perdi. Investigação, inovação, indústria. Portanto, investigação, inovação, indústria. Então são os três patamares, todos eles de escala diferente. Portanto, investigação, papers, teórico, inovação, desenvolvimento de um produto que seja funcional, indústria no mercado real. Venda de serviços, exato. E, portanto, a Europa está a tentar dinamizar e puxar a Europa para o patamar dos grandes blocos regionais, e aqui mais uma vez os Estados Unidos e a China, mas sobretudo os Estados Unidos têm aqui um domínio enorme. Portanto, a Organização Europeia começou focada na investigação, e foi nesse primeiro ciclo que nós nos candidatámos a alojar e a cofinanciar o Deucalion, bem como o Mare Nostrum 5, e tivemos sucesso nessas duas candidaturas, e aí a parceria com a Espanha foi estratégica, e também tivemos a parceria com os turcos. Ok, então o Mare Nostrum 5 é de investigação. O Mare Nostrum 5 é para investigação. Ou seja, estamos a falar no fundo, que eu estava a dizer há pouco, de termos o Tuga Nostrum 5, imaginemos, nós não temos projetos suficientes ou investigação suficiente que faça sentido investir em tanta computação, é isso? Até partir do zero e ir logo com uma máquina da escala de várias centenas de milhões de euros seria difícil de justificar no contexto por exemplo, do orçamento de ciência em Portugal. E, portanto, teriam que sacrificar, se calhar, muitas bolsas, ou tinha que ser uma decisão muito pesada que iria penalizar outras áreas. Ou só se houvesse, de repente, o orçamento de Estado português para a ciência se multiplicasse por muito. Mas imagina que... Era trocado com a defesa. Exato, para treinar drones. Imagina de repente caíam 200 milhões só para isso e construía-se um Tuga Nostrum 5. Sim. A minha sensação é que depois, no dia a seguir, ou no mês seguinte, ou nos 6 meses seguintes, não haveriam projetos de investigação suficientes em Portugal para utilizar a computação que está ali. Correríamos esse risco de não conseguir ter a máquina, poderia correr o risco de não ser um investimento racional. Certo. Porque também não é comprar a máquina, é só uma parte do custo. São máquinas, a matéria-prima destas máquinas é a energia. E a energia tem uma fatura elevada. Sim, mas quando estás a dizer isso, então estás a pôr em causa o investimento de uma Gigafactory que custa 4 mil milhões. Porque a nossa indústria ainda está preparada para isso e a fatura energética ainda é maior. Espera aí, mas saltaste para os Gigafactories. Nós vamos aqui por escadas. Sim. A seguir à investigação, tu falaste da inovação. São as fábricas de IA. São as AI Factories. AI Factories. Portanto, e aí Portugal, com base na boa parceria que tínhamos tido com a Espanha, e entregámos em setembro do ano passado uma candidatura conjuntamente também com a Turquia novamente e agora com a Roménia para portanto, este é um concurso que esteve aberto, acho que ainda está aberto agora, mas depois vai tendo cut-offs, ou seja, vai tendo deadlines intermédias onde se podem entregar candidaturas e são avaliadas e são contratualizadas e são financiadas. E houve uma vontade enorme de muitos países de ir à primeira data, que foi ali no princípio de outubro, e tivemos sucesso. Portanto, a candidatura da BSC AI Factory teve sucesso. É uma candidatura que tem um peso muito grande em Espanha. A Espanha fez uma aposta brutal nesta candidatura e nós tivemos uma parte importante, somos um parceiro importante. Desculpa, quando diz Espanha é Barcelona, não é? É Barcelona. Em Espanha, os grandes investimentos do Governo Central têm sido essencialmente neste campeão nacional de Barcelona. Depois, a Espanha tem uma estrutura também política diferente, tem regiões com grandes autonomias e, como eu disse há bocado, existe o SESGA, que é o Centro de Supercomputação da Galiza, que tem o Finisterra, que é o computador deles, a Andaluzia também tem, Madrid também tem alguns supercomputadores, portanto há regiões, depois têm, algumas delas, recursos para ter
recursos, digamos, computadores locais. Existe mesmo até uma rede de supercomputação, espanhola de supercomputação, de onde está também o Barcelona Onde Supercomputing Center. partilham. Uhum. Pronto, e esta candidatura de fábrica da IA, a AI Factory, tem duas componentes. Tem adquirir uma nova partição para o Mare Nostrum 5, que vai ser uma espécie de Mare Nostrum 5+, e esta nova partição já vai ser para inovação. Portanto, neste momento o Mare Nostrum é para investigação e para pequenas experiências de inovação. Já está em antestreia por algumas empresas a experimentar o Mare Nostrum 5, porque isso é legalmente permitido, mas está neste momento em concurso público internacional a aquisição de mais uma partição que vai ser integrada no Mare Nostrum 5 e que vai passar a ter recursos dedicados à inovação. E esta partição, este recurso, pensou de ser 130, 128 milhões de euros, é o que está no anúncio público do concurso, e vai ser partilhado por Espanha, por Portugal, pela Turquia, pela Roménia e também pela União Europeia. E depois existe uma outra componente que é as equipas de suporte da fábrica, e essas equipas de suporte é que são uma em cada país. E, portanto, há a parte digamos, da componente da máquina que vai ser partilhada e depois a parte de suporte para startups, as PMEs e a administração pública. O que é esse suporte? Não é um suporte técnico do computador, é suporte ao ecossistema, É exatamente isso. ou seja, ajudar a trazer os tais projetos que Exatamente. vão estar em cima da computação disso. Portanto, está planeado haver um one-stop shop, uma espécie de um pipeline onde as PMEs, as startups portuguesas, a administração pública se poderão candidatar ou solicitar recursos. Vai ser feita uma avaliação do grau de maturidade. Nós temos algumas startups que já são super treinadas nisto, já sabem o que querem, essas têm elevada maturidade e seguem mais rapidamente para a atribuição de recursos e começarem a fazer os seus processos de acelerar o IA. Podemos ter algumas de maturidade intermédia, que precisam ter alguma formação, algum apoio ali nos dados, como é que é. Depois temos aquelas de baixa maturidade, no qual tem que se investir mais e tem que se acompanhar mais para fazer o caminho. Tem que ir para o jardim infantil, não é? Tem que fazer formação, tem que se analisar. Não é treino, é um coach, não é jardim infantil, é um coach. Portanto, mas isto é para acelerar a inovação em IA. Isto vai ser quando? Vai ser em princípio o primeiro trimestre do próximo ano, deverá estar a plataforma a finalizar os testes. Eu também queria dizer que há bocado estamos a falar de supercomputação, que às vezes eu traduzo para o inglês HPC, High Performance Computing, que é um modelo de computação generalista. O AI é, portanto, a computação para a inteligência artificial é outro modelo. Portanto, esta partição que vai ser comprada, que está a ser comprada neste momento através de um concurso, é específica para inteligência artificial. Tem outro nome em vez da HPC? É AI, Ok. Artificial Intelligence. Deve ser já baseada no chip. Sim, tipicamente são os tais GPUs, mas por a própria maneira o software também é diferente. Está previsto haver uma library de dados, porque o AI precisa de dados para fazer os seus processos Ok, de portanto, a treino. própria arquitetura de como aquilo está feito está tudo pronto para a inteligência focado. A artificial. fábrica da AI é toda uma infraestrutura e equipas de suporte orientadas a ajudar as PMEs, as startups, a administração pública a acelerar os seus processos de inovação. E isso é que são os AI Factories. Isso é os AI E Factories. isso em Portugal vai ser controlado por quem? Neste momento os dois parceiros nacionais somos nós, FCT, e o Centro Nacional de Computação Avançada. O Centro Nacional de Computação Avançada é uma entidade muito recente, tem a sua existência desde dezembro, e que é da mesma maneira que Portugal, como eu disse há bocado, a Galiza tem um centro de computação desde 93, Barcelona tem o seu centro de computação desde 91, e nós em Portugal, digamos, desde que a antiga FCCN foi extinta, integrada na FCT, deixámos de ter uma entidade que fosse a parte operacional de contratar as equipas técnicas. E, portanto, integrado numa medida PRR da FCT, foi constituído o Centro Nacional de Computação Avançada, com base numa estrutura que já existia, que era dedicada só à computação distribuída, que era mais a física das partículas e da comunidade ligada ao CERN. E pegamos nesta entidade e expandimos a sua missão para ser mais generalista e focada na operação do Deucalion, de todos os modelos computacionais partilhados. Então, mas diz-me uma coisa, nesse caso, imagina no próximo ano, quando as startups quiserem utilizar poder computacional, tem que falar com quem? Vou falar com a fábrica de ABSC. Vai haver um site que está em com a fábrica finalização. diretamente em Barcelona. Turquia, Portugal, Espanha e Roménia vão todos usar a mesma fábrica, o mesmo pipeline. Mas vai haver aqui
Mas uma depois vai haver equipa, equipas nacionais a apoiar. há uma equipa em sim, Portugal que vai sim, avaliar essa candidatura, sim. só que tu fazes tudo no mesmo sítio, mas depois é Sim. encaminhado para as equipas dos respectivos países. Portanto, e nós obviamente estamos condicionados à disponibilidade que existe da participação que tivemos nessa Sim, sim, nós vamos ter uma nesse percentagem da consórcio, máquina. diremos Sim, assim. sim. Mas nós até, pode ser, nós já em antecipação e com as máquinas que temos, apesar de poderem não ser as máquinas mais otimizadas para IA, mas têm ainda assim capacidades para fazer processamento de IA, nós lançámos, a FCT aprovou a atribuição de recursos do Deucalion para um novo tipo de acesso que nós chamamos Inovia, que é a via da inovação, e já tivemos cerca de 22 candidaturas de PMEs, de startups, com diferentes graus de maturidade. Portanto, já estamos a ensaiar com o ecossistema de Portanto, que inovação entram e português, vão que utilizam. já entram através de nós, e já é um processo ainda totalmente dominado por nós, entram através de nós e damos recursos no Deucalion. Eventualmente também poderíamos dar no Mare Nostrum 5, mas estamos a falar de PMEs, já não, são poucas as que... Há uma outra que até... E se houver alguém que tem capacidade, que exige mesmo capacidade a sério, como é que vocês fazem? Nós temos já alocações de grande dimensão. Se houvesse mais, tínhamos capacidade para resposta. Nós ainda temos a capacidade. O Deucalion entrou em produção em maio do ano passado e o Mare Nostrum 5 em junho. Portanto, são máquinas que já fizeram um ano de operação e até para um ciclo de 5 anos. Ainda não temos ainda, digamos, as chamadas filas de espera ou recursos muito, muito saturados. Portanto, temos ainda a capacidade de aceitar projetos de grande dimensão. E o que estamos a observar da comunidade científica é que cada vez mais os investigadores que tiveram bons resultados com uma primeira utilização pedem mais e com maior quantidade. Se os investigadores são uma comunidade extraordinária, se puderem fazer uma modelação com um determinado grau de precisão e já tiveram aqueles resultados, assim querem fazer com o dobro da precisão ou o triplo. E, portanto, aquilo escala de forma muito grande. E também temos outras áreas, por exemplo, que... Mas da parte da inovação, vocês Da parte da inovação, têm ainda capacidade estamos muito para no responder? início. Temos estas 22 candidaturas. A informação que eu tenho era que dessas 22 candidaturas, cerca de 20 terão tido atribuição de recursos e de elevada maturidade teremos tido poucas. Portanto, isso é de elevada maturidade. 2, 3 que teriam mais elevada maturidade. As outras ainda não. Mas isto é mesmo uma antestreia, não é? Porque vamos ter a fábrica a funcionar depois no primeiro trimestre. Isto é o tipo de... Nós ainda não temos as equipas de suporte que vamos ter no futuro, que estamos agora a contratar. Portanto, o Inovia hoje em dia é essencialmente poder de cálculo para quem o conseguir utilizar. Vocês estão a fazer uma triagem na prática. Sim, estamos no fundo a fazer, também a aprendermos nós sobre o tipo de problemas que as PMEs e as startups nos apresentam. Uhum. E isso está a ser enriquecedor e vamos antecipando e isso já serve de feedback para depois para a definição das metodologias da própria fábrica, em diálogo com os espanhóis e com os outros parceiros. Havendo alguém que nos está a ouvir e tenha necessidade disso, eles dirigem-se a quem neste momento? Neste momento pode-se dirigir ao site da FCT, tem lá Inovia e submeter uma candidatura que não precisará ser uma candidatura de natureza científica, portanto não é para produzir papers, é uma candidatura para a atribuição de recursos. Como eu digo, saliento que o Inovia ainda são atribuição de recursos de pouca quantidade, porque estamos a usar recursos que inicialmente foram adquiridos para a investigação. Foi aprovada. Conseguem ter processamentos contínuos durante vários dias, por exemplo? Essa é uma questão muito interessante. Porquê? Já ouvi uma queixa a dizer que não dão mais que 48 horas. Não, essa é uma questão muito interessante, porque os supercomputadores já existem há várias décadas e na área da investigação otimizar o seu funcionamento fraturando digamos, criando pontos de paragem em todos os processos para que ficarem, digamos, unidades computacionais mais pequeninas, geralmente 24 a 48 horas, porque isso permite encher melhor os computadores. Porque é imaginar como um jarro, se nós tivermos pedras muito grandes, fica muito espaço vazio, mas se nós tivermos pedras muito pequeninas, metemos mais lá dentro. Se temos areia, ainda metemos mais. Portanto, é um bocado esse princípio. Se temos um processo muito grande que cativa muitos processadores durante muito tempo, isso não vai gerar uma taxa de utilização média muito elevada. E, portanto, na área da investigação, utilizou-se muito essa técnica, estava bem estabelecida, de todos os jobs, todos os processos param 24 ou 48 horas e depois reiniciam e são reordenados. Mas treinar a inteligência artificial não dá para fazer isso. A comunidade da inteligência artificial tem colidido um bocadinho com esta maneira de trabalhar e é por isso, em grande medida, por isso que se arrancaram as fábricas, que era por isso é que o Mare Nostrum 5 já existe e vai ter uma partição à parte dedicada à comunidade de IA, porque vai ter um modo de funcionamento
aí sim, uma semana, 2 semanas, portanto, com períodos de processamento longos, e não um modelo de gestão, porque viu-se que era difícil compatibilizar. Mas hoje ainda não conseguem fazer isso. Não, porque o Deucalion, repara, o Deucalion não está focado em inteligência Não, artificial. mas eles vão buscar a capacidade de processamento Também podemos a pegar, Barcelona. assim, tudo depende da Ainda dimensão. não assim, está disponível. Está disponível. está. Já está disponível. O Mare Nostrum 5 com o add-on de inteligência artificial? Não, com o add-on não. Ah. O que ele, é assim, o Mare Nostrum 5, ele próprio já tem, uma das suas partições já é uma das mais aceleradas da Europa para investigação. O que se tomou decisão foi, estes recursos que estavam inicialmente adquiridos para investigação podem começar a ser usados em pequena quantidade também já para inovação. Ou seja, Isso é- para as empresas, não é? Quando nós falamos de Sim. investigação, no fundo estamos a falar de universidades, Sim, não é? E depois quando falamos de inovação já estamos a falar das startups, empresas. PMEs, exatamente. E nesse caso já podem processar durante uma semana. Ainda não, mas sim, É, em breve. sim ou não? É um bocadinho, é um jogo difícil. Não, é Assim, que se se aparecer não uma fizerem, não empresa dá. que queira parar, assim, a resposta é muito simples. Nós fazemos o que quisermos com os nossos 5%. As pessoas de Barcelona dizem, vocês querem ficar com os vossos processadores, querem ficar com os vossos 5% com um único processo que vai ficar aqui a correr durante o mês Estamos e a vai treinar gastar o isto tudo? Amália durante Sim. 2 meses. Por exemplo, o Amália é um processo que usou o Mare Nostrum 5 e isso foi muito importante ter arrancado esse projeto quando já tínhamos esses recursos nacionais, e também usou o Deucalion, atenção, usou as duas máquinas, e é um processo que consumiu mais recursos, mas não houve problema nenhum em trabalhar no modo normal. Em relação ao Amália, a comunidade que está a desenvolver o Amália, não houve problemas nenhuns em usar os processos que estavam estabelecidos em Barcelona, com a equipa de Barcelona. Agora, há outros processos de ainda de maior dimensão. Porque são investigadores. Não, aí já é inovação. Não houve problemas nenhuns. Nós tínhamos esse receio quando arrancou a Amália, mas a equipa de investigadores que está a desenvolver a Amália disse, não, até já tinham trabalhado antes com Barcelona, e disseram, não há problema nenhum. Já havia trabalho de LLMs, nomeadamente ao nível de um projeto europeu chamado EuroLLM, que estava a desenvolver, financiado pela União Europeia, que estava a desenvolver LLMs de línguas europeias. E portanto, já estava a desenvolver naquelas máquinas. Agora, é verdade que muitas aplicações ou certas aplicações de IA requerem um modo de operação que levaria a que estas máquinas de investigação tivessem uma taxa de aproveitamento menor. E, portanto, resolveu-se ter plataformas à parte. Então, portanto, já passámos pela Inovação, inovação e falaste também da indústria? Indústria, sim, parte da indústria, que Industrialização. são as gigafactories, que é o que está agora a ocorrer, portanto, depois de digamos, no fundo, da União Europeia ter dito, não podemos estar tão atrasados na computação da investigação. Depois disse, isto agora do IA é extremamente importante na parte da inovação, agora também diz, e a parte da economia também é extremamente importante, e portanto, lançaram este conceito das gigafactories, que é uma escala muito maior, agora muito mais baseada no setor privado, e portanto é mais uma... Isto são o quê? São mega data centers cheios de GPUs para o treino da AI, não é? Sim. Que é um bocadinho diferente de um Mare Nostrum 5 com um anexo da AI, não é? Sim, isto é outra escala, é uma coisa muito maior. Isto é o tipo de coisas que o OpenAI constrói. Sim. Embora o OpenAI, depois também na América a escala também é diferente. A escala da América é, na verdade, eles fazem mega gigafactories. Sim, os números que são anunciados de volumes de investimento na América nesta área são astronómicos. São anunciados, não sei se depois são realmente... Isso é o Trump a falar, não é? Sim. É o estilo americano. É. Nós estamos neste momento na realidade em que o grande domínio, mas na Europa, dos hiperscalers americanos. A Europa não tem um hiperscaler, não temos uma empresa. Podemos ter bons fornecedores de cloud tradicional, portanto, infraestrutura as a service, mas de hiperscalers no sentido como é uma Amazon, um Azure, uma Google, a Europa neste momento ainda não tem. E vai ter? Temos que ter a ambição de vir a ter. Okay. Se fala de soberania estratégica, dessas coisas todas, temos que ter a ambição, temos que tentar ter. Pronto, então essas gigafactories, no fundo, em que Portugal se candidatou, estavas a falar, não é? Foi anunciado até. Acho que vão ser 5, não é? Só o erro. Sim, a Europa inicialmente disse que o objetivo era ter até 5. A resposta ao apelo de manifestações de interesse foi espantosa. Houve muitas respostas. A Comissão Europeia ficou surpreendida com as respostas. Não sei se com base nisso eles tentarão financiar mais, porque, ou seja, o que eles concluíram foi há muita disponibilidade, aparentemente há muita disponibilidade dos Estados-membros e das empresas de juntar esforços de capital com a Comissão para investir em gigafactories. E de alguma forma, se isto é estratégico para a União Europeia e se os Estados-membros, muitas empresas dizem eu
eu ponho dinheiro na mesa para construir aqui estas Gigafactories, e eu antecipo, não sei, mas antecipo que eles farão tudo ao nível da Comissão para tentar financiar o maior número possível delas. Sim, mas a verdade é que muitos desses projetos ainda vão borrear, não é? Porque nesta fase não havia um Sim. compromisso firme, era só a Era intenção. só manifestação de interesse. Agora estamos na fase exatamente na fase de Entre o noivado consolidação. a casar, ainda vai uma grande... É verdade. E também é verdade que uma parte das manifestações de interesse não eram de consórcios com propostas finais, eram parceiros setoriais que queriam estar dentro do ecossistema, queriam continuar a ser contactados, queriam continuar a ser envolvidos. Mas mesmo assim a avaliação que o feedback que recebemos é que houve uma resposta que superou as expectativas em termos do empenho e da vontade para já de continuar no processo e depois aparentemente vir A a verdade é existir. que são investimentos gigantescos, né? Nós estamos a falar do investimento da Gigafactory portuguesa, se não me engano, eram 4 mil milhões, né? É o que está anunciado. Estamos a falar que são necessários 1 ou 2 mil milhões, 2 mil milhões de saldo. 2 mil milhões de fundos privados. Sim. Onde é que nós em Portugal vamos arranjar 2 mil milhões de euros, todos juntos, sentarmos a uma mesa, todas as empresas fofinhas, Sim. e investir numa Gigafactory 2 mil milhões? Pronto, essa na verdade é uma pergunta que eu não estou capacitado para responder. Imagino que sim, nem nós. Sabes como é que se vai acabar? Vai-se acabar por pedir aos chineses o dinheiro. Porque pronto, nós eu trabalho mais na área da investigação, que é o core da FCT, e agora estamos a fazer esta extensão mais para a área da inovação, mas investimentos, digamos, a viabilidade ou construção de um business case e de toda a arquitetura e todo o projeto dessa candidatura não passou por nós. Sim, isso passou bom fomento. Sim, e portanto está a seguir esse caminho. E acho que há ali um truque que depois vai fazer cair muitos projetos, porque há entidades que se ofereceram para investir, manifestaram esse interesse em vários projetos. Sim. E depois vão fazer opções, não é? Portanto, ou seja... Sim, são construtores. Sim, Ou são fornecedores de CPUs, exatamente. ou construtores de data centers que querem sempre ser convidados para integrar os consórcios. Portanto, não vai acontecer que não vão poder arrancar todos, não é? Mas o ponto é, mesmo se nós construirmos essas Gigafactories na Europa... Se fizermos 5 vai ser ótimo. Se nós fizermos as 5, já isso vai demorar alguns anos, não é? Sim. Mas nós neste momento... Não há capacidade computacional para fornecer. Mas também nós não temos necessidade computacional, a questão é essa. Não sei. Aí, na verdade, o poder transformacional e o impacto até societal que o AI está a ter está a ser grande. É evidente também há falências no IA e há, se calhar, como se costuma dizer, isto é um João Chavão, que é as pessoas realmente hipervalorizam o hype, portanto a última moda, mas também subvalorizam quando ela cai. E, portanto, sem dúvida que neste momento estamos ainda numa hype do IA. Ainda está a subir a bolha? Eu penso que sim, quer dizer, com estas Gigafactories na Europa sim, e com a introdução, o IA ainda está a penetrar, pode ser aplicado em muitos processos de fabrico, de desenvolvimento de software, de assistentes, portanto, na verdade pode afetar muitas áreas da atividade humana, e nesse aspecto penso que poderá ter aí muitas aplicações e muitos investimentos que justifiquem. Agora, se é com esta intensidade já e se isto vai tudo funcionar, não sei. Eu sinto que a intensidade teve um boom muito grande porque existe, digamos, uma série de empresas muito grande, uma fatia gigantesca, que está a construir essencialmente front-ends para as APIs dos tais hyperscalers que tu falaste, não é? Sim. Portanto, hyperscalers como o OpenAI, em que gastam muito dinheiro nestes data centers, e depois as startups e as pequenas empresas constroem pequenas interfaces para fazer chamadas à API de um modelo que está a correr lá nos Estados Unidos. Sim. Portanto, esse tipo de empresas não precisam de capacidade de computação aqui na Europa, porque estão a usar os computadores lá nos Estados Unidos, não é? Agora, outro tipo de empresas que estão realmente a desenvolver com modelos e a treinar os seus próprios modelos e que precisam das GPUs e etc., isso demora um bocadinho mais. E são muito poucas as que fazem isso. São poucas em Portugal neste momento que fazem isso. Há bocado não precisam aqui porque estão a usar lá. Estão a usar lá enquanto os deixarem usar lá. Esse é outro tema. Estamos a falar também da soberania estratégica. E, portanto, se a Europa não tem gigafactories e precisar delas, depois vai demorar 2 anos a construí-las. Se já estiver construído e depois houver algum desaguisado maior com os nossos parceiros do outro lado do mar ou noutros sítios, temos alguma capacidade. Amanhã o Trump mete tarifas nas chamadas API. Mas nesse caso desaparecem essas empresas, porque elas estão a basear a sua oferta em termos de serviços
nos modelos americanos, ou seja, Sim, no modelo eles estão, fechado do OpenAI, por exemplo. exatamente, eles estão a usar os recursos da capacidade do OpenAI para prestar o seu serviço. Sim. Se o OpenAI fechar a torneira, eles não vão Também- transferir, vão Mas ter, já vão ter há que construir modelos coisas novas. europeus. Em Portugal temos a Anbabel, temos a Mistral em França, na parte dos LLMs, e portanto. E sim, acaba por aí. É mais ou menos, e disseste mais ou menos tudo. Sim, talvez, mas. Os suíços recentemente lançaram uma coisa, há aí Mas mais uma outra. Mas aqui a ideia também é criar as infraestruturas para que a Europa possa depois fazer o seu caminho. Em Portugal Certo. temos a caminho dele. Temos a caminho, obviamente. Mas é realmente também uma questão de soberania, porque. Mas o que eu queria dizer com isto tinha a ver com a evolução desta, digamos, desta bolha de inteligência artificial, que é normal, sempre que há uma grande inovação tecnológica existe uma bolha. Rapidamente a bolha é enchida por aquilo que é mais rápido de fazer, e é rápido de fazer um pequeno site, chamar a API do OpenAI e Sim. entregar qualquer coisa, não é? Realmente o desenvolvimento de tecnologia de Deep Learning e LLMs e Transformers e coisas complexas que é preciso Para fazer ir para a produção, para ir para a produção, eventualmente, neste caso a indústria, né, que se chama, a economia real, são coisas que demoram tempo, né? Sim. E os LLMs não são assim tão antigos, são bastante recentes, não é? Sim, sim. Estamos a falar de muito poucos anos de desenvolvimento e isto são tecnologias que demoram muito tempo. Sim. Portanto, quando essas AI Gigafactories chegarem, pois se calhar até já vêm tarde, não é? Espero que não seja como o aeroporto. Pois, isso não consigo avaliar. No entanto, a leitura que foi feita é que, como estamos hoje, que é não ter absolutamente nada dessa escala na Europa. A Europa, pois, também tem aqui uma capacidade tecnológica elevada em termos de software, tem também a sua massa cinzenta, os seus recursos qualificados, pode não ter tantas pessoas formadas em AI como os Estados Unidos poderão ter, mas também tem muita capacidade, digamos, massa cinzenta, e tem também a capital, e tem, o que não tem é às vezes a tecnologia básica. Não se falou ainda hoje aqui, mas a Europa também está a desenvolver o seu processador, porque neste momento depende totalmente Não sabia de isso. processadores que não têm copyright na Europa. São processadores ou da Intel, ou de outro, ou da Estamos a AMD, falar dos nossos próprios chips europeus? para já de sermos donos do design de um processador, ser patente, temos direitos sobre aquele processador e mandá-lo construir depois de onde o souberem construir. Sim, vai Mas ser para a China, né? ou Taiwan, talvez, se for de grande granularidade. Mas depois, essa é uma parte, a parte de desenho, e temos investigadores portugueses a trabalhar nessa área, quer para um processador genérico, quer para um GPU, o GPU começou mais tarde, começou agora muito recentemente o seu desenho, o processador genérico já está mais adiantado e já há protótipos, que está a ser fabricado nos fabricantes que fora da Europa, mas em paralelamente também existe na área dos semicondutores uma iniciativa europeia para dotar a Europa das linhas de produção que consigam produzir, porque é considerado estratégico, é completamente É engraçado porque estratégico. a empresa, a única empresa no mundo que faz as máquinas para fazer De fotolitografia É holandesa, sim. é são holandeses. holandesa e é europeia. Sim, é a única que faz com a tecnologia mais avançada. Foram os únicos que conseguiram, penso que num ciclo quase de desenvolvimento e investigação de 10 anos, são os únicos que conseguem fazer digamos, uma peça, um passo fundamental das linhas de montagem que permite depois que os chips tenham uma densidade ultra elevada e mais ninguém consegue neste momento. E são europeus. E esses senhores São são holandeses, europeus. Sim, A são europeus. ASML? ASML, sim. Chama-se sim, ASML, sim, a empresa, já agora quem não conhecer é muito interessante, porque é a única empresa no mundo que faz essas máquinas e todas as fábricas que produzem aqueles chips altamente espetaculares e cenas, compram as máquinas ali na Bélgica. É verdade. Ou na Holanda, penso que é Holanda, sim. É engraçado. Pois, mas realmente essa soberania é essencial, não é? Porque nós falamos da soberania tecnológica, aliás, nós conseguimos ver isso exatamente no que aconteceu, por exemplo, nos Estados Unidos com a Nvidia e as GPUs, que as empresas chinesas querem ter acesso aos GPUs, mas os americanos dizem não, a importação de GPUs é uma questão de soberania nacional e, portanto, não se pode exportar para a China. Sim, exatamente isso. Com certeza que isso pôs sinetas de alarme a tocar na Europa quando começou a haver esse tipo de decisões. E pronto, a Europa acho que começou. Passámos de uma fase de grande globalização e não interessa onde é que as coisas são feitas ou fabricadas, está tudo globalizado, para uma fase de que afinal não é bem assim e temos que ter em certas áreas estratégicas, em certos componentes, materiais que são fundamentais depois para as indústrias europeias, ter autonomia estratégica na Europa. Eu- É a tal antiglobalização.
A anti-globalização, é que nós já falámos aqui um Sim, bocadinho. não é acabar com a globalização, mas é olhar bem para as cadeias de fornecimento e não ficar dependente, ou diversificá-las e não ser tudo na É a China, mesma poder coisa, ser na João, China e no Brasil, porque, e não porque ser só repara, com países com porque depois regimes. precisas de escala, não é? Como? Depois precisas de escala para ser competitivo e vais competir. Portanto, no fundo, é desmontar a globalização. Sim, sim. Não é? Sim, agora não se chama desglobalização, chama-se soberania de qualquer coisa. Ou também há o conceito de-risking. De-risking para termos soberania. Olha, esse tema é muito interessante. Então vamos já a ele já na nossa versão Extended, vamos continuar nas nossas plataformas, mas antes disso, vamos falar com a nossa inteligência artificial, que é ok, pronto, eu posso admitir, Nossa, do Bitalk. do Bitalk. É um Ok. front-end do ChatGPT, como estávamos aqui a falar, mas ainda assim a frigideira é espetacular. Para quem não conhece, em frigideira.bitalk.pt ela ajuda-te a escolher o melhor Bitalk para tu ouvires. E hoje ela vai falar também connosco, não é, Frigideira? Estás aí? Eu estou longe de ser um supercomputador, mas aposto que o Deucalion não faz bitoques. Por acaso, acho que o Deucalion não faz bitoques, mas quando nós lá na Camila metemos algoritmos a correr, se meteres lá um ovo, frita um ovo. Olha, o que é que tens para nós? Temos o bife, o ovo, o arroz e a batata. Qual dos ingredientes preferes? Qual é, João? Escolhe. O ovo. O ovo. Excelente escolha! Hoje temos ovos das galinhas do Tosher. Hum. Deixa-me só preparar. Está quase e pronto. As pessoas têm noção do que um supercomputador é capaz de fazer? Achas que as pessoas têm noção? O público em geral, talvez não, porque são equipamentos muito especializados. Para não ter uma ideia, mas podem não ter a noção detalhada da vastidão de processos que podem correr numa máquina daquelas. Porque realmente é uma coisa que fica um bocado, às vezes sente-se que está muito na investigação, não é? Os supercomputadores ficam ali parados para os PhDs e para as É. teses. São os pórios, eles continuam a ser os pórios. A investigação continua a ser um dos maiores consumidores digamos, deste tipo de recursos de computação. E faz sentido que assim seja, não é? Porque na verdade a investigação o que está a tentar fazer é estar na fronteira, digamos, da inovação da humanidade, não é? A testar teorias, a testar suposições, não é? Porque é assim que nós evoluímos o nosso conhecimento, é através do teste, fazemos uma suposição, testarmos, falharmos, encontrarmos alternativas e portanto faz sentido que essa supercomputação esteja disponível, mas mais recentemente com esta questão da inteligência artificial é que se começou a colocar a questão do, espera lá, mas há aqui uma data de algoritmos. Acho que isso já se inverteu completamente, não é? Portanto, se nós se calhar olharmos em termos da utilização do poder computacional, mesmo centralizado que seja, não é? Dos supercomputadores ou dos centros de processamento, hoje em dia a investigação já foi ultrapassada. Sim, o IA largamente. tem gerado consumos de energia grandes, sim. Tem sido um processo muito rápido nos últimos anos. Pronto, e nós ainda estamos ao contrário, ou seja, nós ainda Sim. não demos esse salto. Sim, até porque nós temos aquelas gigafactories, estávamos a falar há pouco, não é? Quase Sim. podemos dizer, isso é um supercomputador, vai, Sim. é um data center gigante, mas Não é um supercomputador, mas é um... Mas como estamos a É uma falar sempre unidade de máquinas, centralizada. estamos a comparar coisas diferentes. São máquinas muito, muito especializadas, por exemplo, porque fazem tudo o que é para IA, sim senhora, mas se calhar são capazes de ser pouco eficientes para termodinâmica, ou para a oceanografia, ou para a meteorologia, porque aí Certo. precisamos através de vírgula flutuante, de grande precisão, estamos a modelar o mundo real, portanto, com muitos dados que têm que ser tratados de maneira diferente. E aí, se calhar, com um computador menos poderoso, mas com o software certo e com os processadores certos, tem até melhor desempenho, melhor eficiência do que estar a resolver tudo à custa da IA. E o que se começa já a ver os próximos investigadores é usar a computação híbrida, que é, tem um problema para resolver, certas etapas usam a IA para ajudar a reduzir o campo de procura e depois usam supercomputação, outros modelos. Para aprofundar. E isso, por exemplo, também está a acontecer com uma outra coisa que não falámos hoje aqui, que é a computação quântica. A É computação isso. quântica também estava aqui é cada guardado. vez mais híbrida, em que uma pessoa pode integrar, e estamos a tentar desenvolver a integração digamos, de uma abordagem de computação quântica, que ainda está um bocadinho no futuro em termos de operacionalização digamos, de computadores estáveis, mas com computadores clássicos. Ter uma coisa híbrida em que eu faço parte do cálculo num, depois passo para o outro e assim tenho o melhor dos mundos. Isso já está a acontecer entre a supercomputação de HPC e o AI.
Pois, eu acho que essa questão é muito importante perceber nos supercomputadores, não é? Está ali um supercomputador, preciso fazer qualquer coisa, vou para ali. Não é bem assim, não é? Depende do que é que tu queres fazer e depende para que é que aquele supercomputador foi construído. Às vezes não faz sentido usar um supercomputador, às vezes, se calhar, até precisas de um computador quântico. Sim, sim. Pois, se tu Exatamente. tiveres. Se não tiveres, alugas. Aliás, isto é muito evidente nos concursos que nós fazemos. A FCT faz concursos de apoio à ciência há muito tempo, é o seu negócio core, e portanto aí é financiamento com dinheiro, e portanto é uma área científica, e depois financia-se o investigador, aquele projeto de investigação, e depois o dinheiro é uma coisa homogénea e que dá para ser aplicada em tudo. Nós, como temos os nossos projetos também de investigação para computação, nós temos que fazer duas coisas, não só ver o mérito científico da candidatura, como depois a viabilidade técnica do que está a ser pedida, porque se nos estão a pedir para correr um projeto de 500 CPUs numa máquina só tem 200, não vai correr, porque aquela máquina, portanto, tem que se fazer uma adaptação técnica e uma validação de que aquilo que o investigador está a pedir faz sentido. E também pode haver investigadores que, por não ser a sua área, não ser a sua área de especialização, estão a pedir as coisas de uma determinada maneira e podem estar a pedir menos do que deviam pedir. O seu projeto está suborçamentado em termos de recursos de CPU, ou ao contrário, está a pedir demais. Isso pode acontecer e tem que ter uma validação técnica. Esse é o desafio. Por vezes não acontece que apresentam-se projetos que são muito interessantes do ponto de vista de conceito, não é? Sim. Mas depois não têm capacidade para utilizar o computador. Exatamente, e é exatamente esse tipo de temas que nós vamos discutir na nossa versão extended das nossas plataformas. Por enquanto vamos despedir. João, muito obrigado por teres vindo. Foi um prazer falar sobre supercomputação. Vamos continuar nas nossas plataformas. Obrigado, João. Obrigado a todos. Mais novos tipos de cogumelos, que são os reishi, que estavas a falar. Dentro dos medicinais, E tens também aqueles que são os mais os nootrópicos. nootrópicos, que são substâncias que potenciam a capacidade cognitiva. Claro, é que este jubileão com todas estas características, primeiro produto realmente do Bitalk. Isto é um Lion's Mane em cápsulas. Ele é desidratado, a baixa Desidratado. temperatura, triturado e é encapsulado. Não há aqui misturas estranhas. Ou seja, é puro. É puro, sim. O consumidor vai ter acesso ao cogumelo puro, ou seja, exatamente a parte do fungo ativa. Decidimos que um produto no Bitalk para os bitocas só podia ser um produto com qualidade, um produto de alta qualidade. Temos aqui o primeiro Bitalk Nootrópicos. Voltando então aqui às perspectivas, as diferentes perspectivas dos diferentes supercomputadores, como é que tem sido a adaptação do tecido empresarial português a esta revolução de inteligência artificial e de necessidades de supercomputação? Qual é que é o teu sentimento sobre isto? A perspectiva que nós temos, do ponto de vista que estamos do lado da investigação e com o tal Inovia que eu referi há bocado, é que estamos a ter uma resposta muito interessante. Como eu digo, lançámos o Inovia este ano, já tivemos tais 22 candidaturas, temos começado a fazer divulgação, mas ainda estamos muito no início, ou seja, ainda temos, digamos, daqui até ao final do ano, preparar todos os materiais de divulgação. Sim, mas tu fazes esses 22, mas vocês tiveram mais de 600 projetos. Mas isto é investigação. Começou a falar das empresas, pensei que estava a falar mais de inovação. Não, é só para as pessoas ouvem-te a dizer 22, tem ali um computador e só tem 22. Não, a investigação está claramente em rampa, como eu digo, só o ano desde maio do ano passado até dezembro, mais de 100 projetos, ou cerca de 100 projetos. Este ano tivemos logo 150 nos primeiros, penso eu, 4 meses do ano. Continuamos em rampa. Portanto, o setor da investigação está a adotar e a utilizar cada vez mais, e os que ficam mais bem treinados estão a enviar cada vez mais as suas candidaturas para os computadores depois maiores a nível europeu. Isto no fundo é uma escada, né? Porque começa na investigação e depois vai para a inovação, que é o que estavas a dizer, onde já tinham 22 projetos. E mesmo dentro da inovação é uma escada. Começam com o Deucalion, passam para o Mare Nostrum 5, depois passam para o Júpiter. E qual é o perfil das empresas que apresentam a nível da inovação? Que tipo de projetos é que são? Nós não temos, como eu digo, temos ainda muito poucas. Geralmente são empresas que já têm alguma ligação à área de IA, por exemplo. São essas que têm procurado mais. Portanto, já têm um interesse à partida ou até mesmo o produto que estão a desenvolver, já ele é baseado em computação, já tem essa experiência. Aquelas mais maduras que nós já detectámos, já as conhecíamos porque já estavam antes, já nos tinham contactado, já tinham submetido candidaturas. São muitas vezes até empresas que elas próprias também fazem investigação ao nível da empresa. E portanto aí também podem usar os recursos de investigação, porque isso é possível, às vezes não é muito falado, mas as empresas podem fazer investigação. Fazem investigação ou fazem desenvolvimento? Podem fazer mesmo investigação e publicar papers, e depois podem fazer inovação de produto. Nada proíbe uma empresa de fazer a investigação. Não é a maioria, não é o tradicional. Na América é muito mais. Penso que as empresas estão muito mais envolvidas nessa área. Mas sentes claramente que têm aparecido mais projetos nesta área da inovação e... Está a crescer, está claramente a crescer, e a nossa expectativa é, quando tivermos
preparados todos os elementos de comunicação da fábrica de IA. Portanto, nós vamos para a estrada, vamos começar a contactar o ecossistema de inovação em Portugal e a divulgar repetidamente estes novos recursos, esta nova partição de Mare Nostrum assim quando ela estiver e as equipas estiverem constituídas e treinadas. Portanto, malta, vão para a lista de espera. E eu portanto, João, eu acho que não precisas de ir para a estrada, a gente divulga já aqui no Bitalk. tem sido muito interessante porque mesmo esta antestreia, que em Portugal são as tais 22, também está a ser replicada em Espanha e na Turquia, e ele já há cerca de 100 quase startups e PMEs destes países a juntar-se. Ainda não é um número muito grande, mas começámos, o projeto arrancou a 1 de abril. Não é grande, mas é muito relevante. E se calhar, aqui, para as pessoas que estão menos dentro desta questão das computações e das AIs, estou a dar se calhar o nosso exemplo, por exemplo, na Camuda, em que nós estamos a desenvolver realmente inteligência artificial, estamos a desenvolver deep tech, tecnologia nova, tecnologia que não existe, tecnologia que requer GPUs. Sim. E o que é que acontece? Num país como Portugal, não é? Uma empresa como a nossa, onde nós queremos e sabemos como desenvolver, sem as GPUs nós não conseguimos fazer, é literalmente impossível, não é? E portanto, estas GPUs em geral, a esmagadora maioria desta computação está fechada em data centers privados nestes tais hyperscalers americanos, portanto dentro do data center do OpenAI, do X, de todos esses que andam a fazer, Microsoft, Google, etc. E portanto uma empresa em Portugal que até saiba como fazer e tenha o talento para desenvolver esta tecnologia, se não tiver acesso a esta computação, pura e simplesmente não consegue fazer nada. Não é? E portanto, é só para as pessoas que não estão dentro disto, nós, se calhar, às vezes estamos aqui dentro da nossa bolha da inovação. Não só não consegue desenvolver, como muito menos consegue operar, não é? Certo. Porque depois tens essa questão, não é? Portanto, especialmente os LLMs têm duas fases muito importantes, que é a fase do treino do modelo e depois a fase da inferência, que é no fundo quando alguém está a falar com o ChatGPT, está a fazer inferência ao modelo. O modelo já foi treinado no data center. Portanto, nós sem esta capacidade de computação, sem estes GPUs na Europa, as nossas empresas pura e simplesmente não vão conseguir desenvolver nenhuma inovação. Não vão conseguir desenvolver nenhum produto. Sem ser recorrendo aos hyperscalers que já estão estabelecidos. Sim. Que aí tu não controlas nada. Ao preço que eles puserem. Ao preço que eles definem, dentro dos modelos fechados que eles têm, e tu próprio não consegues fazer. Os hyperscalers não conseguem. Podem recorrer a centros de computação. Podem recorrer às Amazonas da vida, às Azures, etc. Podem contratar infraestrutura aí sim. de GPUs. Mas esse tem sido, por exemplo, um dos nossos maiores blockers em desenvolvimento que nós fazemos na Camuda. Ali mesmo nós fazemos alguns projetos para empresas mais corporate, projetos de inteligência artificial bastante complicados, em que é preciso fazer muito treino e fine-tuning, etc. E esse tem sido os nossos maiores blockers, é acesso à computação, porque estes computadores são muito caros. Estamos a falar de investimentos de milhões de euros para podermos ter estas GPUs disponíveis para fazer os treinos e inferência. Aí é que encaixa a lógica da aposta europeia nas Gigafactories. Exatamente. É exatamente ter as tais até 5 hyperscalers na Europa que possam dar uma resposta diferenciada no contexto europeu às startups, às PMEs. Eu adoro essa ideia. O problema é que a gente precisa disto esta semana, não é? Pois, daqui a 3 a 4 mas isso anos. também não vai ser fácil, porque a partir do momento que se exige investimentos tão grandes, não é? E esses investimentos vão ser exigidos ao setor privado, portanto, ou seja, vão ser as empresas a pôr a grande parte do dinheiro, vão querer rentabilizar esse investimento. Portanto, vamos ver como é que as startups vão poder ter acesso a essa capacidade computacional, não é? Provavelmente não vão ter dinheiro para pagar. Aliás, essa é uma das coisas que nós vimos claramente, foi nós estamos a desenvolver tecnologia no contexto de uma startup, mas também estamos a desenvolver tecnologia no contexto de corporate. Sim. E o que é que nos acontece é que quando nós estamos no contexto de uma corporate, estamos a falar de empresas muito grandes, a capacidade financeira que eles têm é completamente diferente. Sim. Então nós conseguimos avançar muito mais rapidamente o nosso desenvolvimento tecnológico em projetos corporate do que, por exemplo, numa startup. Sim. O que acaba por dizer que o capital manda aqui, não é? Pois. E essa também é um dos desafios da União Europeia, porque existe aqui as leis que regem, que regulam o mercado único e não se podem introduzir distorções. E, portanto, por isso é que startups, PMEs e setor público são 3 setores bem escolhidos, porque, por exemplo, facilita muito em termos da lei dos auxílios de Estado. E, portanto, isto é uma iniciativa europeia que apoia esta fase, que é a fase também difícil, como referiu, são empresas pequenas, com poucos funcionários, poucos colaboradores, alguns deles, se calhar, também poucos com formação em IA. Portanto, aqui a ideia das fábricas de IA e das Gigafactories é ajudar a fazer um pull deste ecossistema para ver se ele avança mais rapidamente. Agora, concordo que
A Europa está a andar o mais depressa que pode, mas as gigafactories ainda não estão aí ao virar da esquina. Pois, E, é que e nós eu até fizemos para a penso, semana. e eu até penso que a nossa fábrica de IA será das primeiras. A que vai estar no primeiro trimestre, portanto, se correr tudo bem, Uau. se correr tudo bem Ah, com o concurso público internacional, portanto, o upgrade ao Mare Nostrum 5, provavelmente, de todas as fábricas de IA, portanto, que foram contratualizadas no Mercatoff e tudo o resto, ela provavelmente será uma das primeiras. mas a capacidade que essa tem comparado com um data center nos Estados Unidos, sei lá, de um OpenAI ou de um Elon Musk, Mas também nem todas as startups precisam também não precisas disso. eu sei, mas só estou a dizer em que nível é que nós estamos a gigantes. jogar, né? Estamos a jogar na Distrital B. Mesmo o Gigafactory já é muito maior do que aquilo, não é? Como é evidente. Sim, mas Essa Gigafactory não capacidade. existe, não está construído. Pois, Sim, exato. sim. Estou a dizer nos Estados Unidos, nas que estão E construídas. quantos Gigafactories há na China? Não sabemos. Felizmente, Mas nem dizem. para os Estados São- Unidos, eles não certeza que têm são acesso a muitas tantas dezenas, GPUs. são centenas. Hã? Mas sim, tem sem dúvida muita Pois. computação e muitos supercomputadores, Eu inclusive acho que isso é muito computação heterogéneo quântica. e, portanto, há que tentar apoiar todos os setores possíveis. Portanto, haverá gamas, digamos, setores de PMEs e startups para quem algum apoio não muito grande de recursos de AI farão toda a diferença, outras mais médias e outras maiores, e depois há aqueles, digamos, gigantes, verdadeiramente gigantes, das OpenAIs e daquilo que nós lemos na imprensa que está a ser investido pela Alphabet, pela Facebook, com investimentos, na verdade, ciclópicos. E Tanto aí, que eles até falam de centrais nucleares para alimentar sim, aqueles é data verdade, centers, é né? verdade, é verdade, é verdade. E aí, na verdade, o desafio será maior, mas para já não baixar os braços e começar por aquilo que se pode construir rapidamente. E neste momento, aquilo que foi definido a nível europeu foi estas 5 gigafactories, com este price tag de vários milhares de milhões de euros cada uma, que se querem concretizar muito rapidamente. Eu acho que o trabalho que vocês têm feito, para já acho que é essencial e é estratégico para a Europa, sem ter este tipo de movimentos e este tipo de apoio no ecossistema para nós conseguirmos evoluir tecnologicamente. A Europa estamos completamente fritos, não temos hipótese de Sim. competir a nível global com os poderios americanos ou chineses ou mesmo outros países emergentes que estão a desenvolver muita tecnologia. Por exemplo, a Índia Não é não só- se fala muito do que se faz na Índia, mas Sim, não é só tecnologicamente, não é? Porque muita desta capacidade está virada para a ciência, não é? Para o desenvolvimento científico. sim, Portanto, estamos a falar não só de tecnologia, possível tecnologia, aliás, sim, a neste palavra certa caso, não é no tecnologia, é entanto, conhecimento. conhecimento, sim, exato. Se compararmos, temos duas áreas, dois exemplos, foram dois exemplos de sucesso, em que a Europa não tinha nada e a América tinha e a Europa conseguiu construir. Temos o caso da Airbus, temos o caso da Galileu. Portanto, temos um sistema de posicionamento como o GPS, portanto, europeu, que não tinha, a Europa não tinha, desenvolveu o seu e está a funcionar. E não tínhamos um construtor de aviões, que no início também a Airbus teve muitas dificuldades e demorou décadas, mas conseguiu e tornar-se competitivo em relação à Boeing e ser um dos grandes construtores mundiais. Neste momento está à frente da Boeing, não é? Neste momento até, pronto, por vicissitudes que têm Por afetado, até vicissitudes poderão da estar própria amanhã. Boeing. Não tinha esse dado. Aqui nesta área dos semicondutores, dos processadores, da supercomputação, está-se a iniciar aqui uma caminhada que já deu passos grandes, mas que ainda temos muito para caminhar na Europa, muito para Do caminhar. ponto de vista estratégico, se nós provavelmente estamos um bocado atrasados para isso, mas também tínhamos aqui uma grande oportunidade, porque a Intel está com grandes dificuldades, não é? Uhum. Portanto, e havia aqui uma oportunidade de efetivamente haver uma Intel europeia, não é? Se houvesse capacidade de investimento nesse sentido. Mas é muito complexo, são sistemas, são investimentos enormes que têm que ter continuidade e também não podemos deixar de reconhecer que a homogeneidade e a integração do mercado americano, dos 50 Estados, está à frente da integração dos Estados dentro da União Europeia. Portanto, existem aqui barreiras linguísticas, barreiras legislativas, uma série de coisas. A construção do mercado e da capacidade de concentrar recursos para construir algo de uma grande complexidade que requer a cooperação. A Europa já o fez no passado, com sucesso, em diversas áreas, mas é sempre um desafio muito grande. É sempre um desafio muito grande porque há fragmentação. Nós falámos aqui muito na parte, digamos, do calhar o hardware, não é? Mas também há aqui um ponto muito importante que é o talento e a formação, não é? Sim. Como é que nós temos estado nesse campo? Nós Europa, nós Portugal. O que quiseres. Portanto, a Europa
também tem estado a promover formação nesta área, nomeadamente um pequeno mestrado europeu em HPC, que não tem uma grande dimensão e, portanto, penso que depois vai ter que ter aqui uma estratégia de alavancagem. É também a mesma entidade que promove o CPU, que cofinanciou o Docalin, o Mare Nostrum 5, o Júpiter, e agora vai cofinanciar a Gigafactory. É sempre a mesma entidade. Tem também estado a fazer projetos na área da capacitação. Nós estamos também envolvidos num, que é o EuroCC, que é o Centro de Competência de HPC, que tem feito formações, aqui mais para pessoas, formações avançadas na área do HPC. Na fábrica de IA vamos ter formação, recursos para formar e processos de formação na área do IA e do IA para inovação. Mas é um grande desafio, na verdade, a formação. Temos também que tem aberto já mestrados em Portugal de inteligência artificial e de supercomputação, ainda são poucos, mas tem aberto. E, portanto, o próprio sistema de ensino superior tem que se adaptar a esta procura e começar a formar. Há também já, não sob a forma de ciclos completos, como seja mestrado, dedicados a este tema, mas já há especializações, há cadeiras em cursos existentes que tocam esta área e, como eu digo, nós próprios estamos empenhados em que cada vez mais que o Docalin também possa ser usado como uma ferramenta pedagógica nessa função de qualificação portanto, digital skills, portanto, operadores ou pessoas, quer sejam investigadores, quer sejam administradores de sistemas, que tenham, digamos, facilidade em lidar com estes temas, administrá-los e tirar partido deles. Mas é um grande desafio. O desafio das qualificações é muito grande. É maior que o da capacidade de processamento? Eu diria que sim. Quer dizer, um não existe sem o outro, não é? Porque os recursos humanos têm sempre tempo, requer sempre tempo. Pois que é o tempo E a infraestrutura é mais capital. Se não tiver dinheiro, constrói-se relativamente rápido, encomendam-se os GPUs e haja dinheiro para a energia e para os sistemas de arrefecimento e monta-se rapidamente. E não só, não tem pernas. Agora, criar, não tem pernas, não tem cabeça. Portanto, não tem vontade. Agora, criar milhares de pessoas bem formadas na área destas tecnologias muito avançadas requer tempo. Já agora, como é que tu olhas para esta questão a inteligência artificial vai substituir o trabalho de toda a gente? Nós estamos aqui a falar de formar as pessoas, é o quê? Todas aquelas pessoas que vão ficar sem trabalho vão ter que se formar para usar a inteligência artificial? Como é que uma pessoa, um português comum, que lhe estão a dizer que a inteligência artificial vai substituir o trabalho dele e que ele vai ficar sem trabalho, como é que ele tem que reagir a isto tudo que nós estivemos aqui a falar? Sempre que há uma introdução de uma nova tecnologia disruptiva, e eu acho que a inteligência artificial é desse tipo de tecnologias, disruptivas, há aqui uma adaptação societal e do mercado de trabalho que pode requerer alguma dor e alguma digamos, perdas de emprego. É chamada destruição criativa. Pois não sei se será destruição criativa. Também não acredito muito na ideia de que a IA vai destruir todo tipo de empregos. Poderá causar pressão para uma ainda maior qualificação da força de trabalho, uma ainda maior especialização da força de trabalho e esse esforço de especialização e de qualificação poder não estar ao alcance de todos, ou porque já está numa idade, ou porque não tem condições, ou porque até nem gosta muito desse tipo de tecnologia, e pronto. Mas não vai ter alternativa nesse caso. Eu não consigo antecipar se vai ser assim, se vai acabar com o emprego de toda a gente, acho que isso é um bocado radical, mas que eu penso que existirá um impacto, e a sociedade terá que se adaptar. É evidente e quando digo a sociedade deve se adaptar, há todo aqui um equilíbrio da questão do processo de distribuição de riqueza, ou seja, se estas tecnologias levam a uma hiperconcentração, podemos ter maiores tensões sociais, na minha humilde opinião. E, portanto, estas tecnologias temos visto, essa tem sido a tendência global, não é? Portanto, infelizmente. Em grande medida, sim. Mas eu gostava de ser um bocadinho mais otimista no seguinte. Eu penso que nós temos falado bastantes vezes que aquilo que caracteriza esta onda de tecnologia caracterizada pela introdução da inteligência artificial tem tido uma particularidade relativamente às outras revoluções tecnológicas, o facto de ser muito mais rápido. E eu começo a ter uma percepção um bocadinho diferente disso. Que afinal não é assim tão rápida? Eu acho que afinal não é assim tão rápido.
Acho que está aí a prova no mercado, que afinal não é assim tão rápido. É muito rápido o desenvolvimento tecnológico e as Exatamente. capacidades que ele pressupõe e as perspectivas que ele dá. Vai ser muito mais lento do que nós estamos a pensar a sua execução na prática na atividade produtiva. Ou seja, vai levar mais tempo. Estás a dizer, é a adoção. A adoção vai ser muito mais lenta. Ou seja, nós conseguimos ter uma adoção muito rápida ao nível do utilizador final para fazer umas coisas bonitas e brincar com vídeos e brincar com textos e com Fazer uns arte, poemas etc. e escrever o e-mail. Sim, isso vai ser muito rápido e vai funcionar muito depressa. Mas isso não vai substituir empregos, não é? Vai capacitar as pessoas a terem melhores ferramentas de trabalho. Agora, quando entrar nos setores de produção, que é aí que as coisas se mexem e que geram emprego ou retiram emprego, ou seja, quando entrar em produção real nas empresas, nas instituições, etc., vai nos permitir ter o tempo suficiente em termos de ciclo para mudar os protagonistas que estão nesses sítios, para requalificar, para ter outro tipo de skills, etc. Ou seja, acho que retirar um bocadinho de pressão disso, que isto vai ser um caos em termos de empregos, etc. Não vai ser. Acho que não vai ser tão rápido. Agora, mas há perigos, e um dos perigos maiores é a concentração da riqueza, ou seja, sem dúvida nenhuma. Saiu em agosto um estudo do MIT, não sei se vistes, em que falava que 95% dos Generative AI pilots nas empresas estão a falhar, ou seja, dos pilotos de Generative AI nas empresas, 95% está a falar, isto é, E a estão falhar. a falhar, sim. e estamos Isto é a em falar agosto de 2025. E estamos a falar de pilotos que não estão em atividades de fundo, core das empresas, não é? Sim, e indústria, nem nada desse género, né? Exato. Normalmente são empresas mais tecnológicas, mais Certo. digitais. Portanto, isso é claramente um sinal que confirma aquilo que eu estava a dizer, não é? É isso Penso mesmo, por isso é que eu fui buscar este estudo, é um estudo do MIT. Eu acho que o impacto vai ser real. Não consigo medir se vai ser tão lento ou mais rápido. Eu como estou mais no setor da ciência, do ensino superior, das universidades, não tenho assim uma visão muito detalhada. Quando às vezes me cruzo com empresas portuguesas, fico surpreendido por ver com que regularidade já estão a usar algumas formas ou de machine learning ou de AI, pode não ser o AI generativo, mas já estão a usar técnicas de machine learning ou deep learning e de AI naturalmente nos seus processos, já estão a integrar essas otimizações, já estão a retirar esses ganhos e, portanto, acho que aí as empresas portuguesas, muitas delas com quem tem cruzado, estarão atentas. É evidente que há outros setores que vai ser mais lento. Também tens-te cruzado com uma... Se calhar né, mais, tu estás numa bolha... mais uma bolha, sim, reconheço que poderei estar aqui. E nós com também, né? sim, Repara, pois, nós sim, lidamos sim, com inovação, com exatamente, startups. exatamente. Nós também claramente estamos Sim, na eu bolha. fico sempre espantado com as ideias, quer dos investigadores, quer dos inovadores que aparecem. Isso é incrível, que estão aí a tentar fazer. É. Mas pronto, lá está, estou um bocado Mas mais depois daquilo exposto. chegar à vida real, Sim. não é? Mas depois escolhes uma empresa aleatória, mesmo em Lisboa, Sim. e vais lá dentro e vês os processos e como é que as pessoas lidam no dia-a-dia com o trabalho. Sim. E também temos aqui a diferença grande entre a abordagem que a Europa está a tentar seguir do resto do mundo e dos Estados Unidos, que é, portanto, nos Estados Unidos é laissez-faire, portanto, avancem o mais depressa possível, se houver problemas, a gente vai pensar na legislação para controlar isso, mas é maximizar o lucro, maximizar a conquista de cota de mercado. A Europa, talvez até em parte, já a partir de um ponto de partida já era mais atrás, tem sido uma lógica muito mais regulatória de temos de ter uma AI ética, uma AI confiável, que as pessoas saibam o que é que ela está a fazer, e isso é um processo mais pesado, que poderá gerar os tais atrasos, mas é uma aposta de fundo da Europa, assim, se queremos adotar o AI, temos de ter, na verdade, um AI confiável e ético, e não, porque senão isso vai ser caos, vai ser disruptivo no mau sentido. E pronto, essa tem sido a aposta também, mas que, penso eu, no caso da Europa, vai permitir talvez mais tempo para a sociedade, através de processos legislativos e até mesmo da sua maneira de trabalhar, se adapte com um bocadinho mais de tempo à enorme velocidade das inovações tecnológicas. Desse ponto de vista também está a ser um travão em termos de Está a inovação. ser um travão, claramente. eu acho que aí... Portanto, Acho que na fase em que nós estamos isso não é positivo, não é? a Europa está a fazer o jogo longo, quer dizer, penso que está a tentar lançar melhores bases para depois ter uma coisa mais sustentável para o futuro. Essa é a aposta. Sim, Se mas calhar também não tinha alternativa. Eu acho que se calhar é um bocado por aí. Ou seja, mas a Europa não tem capacidade para dar cartas sobre isso, ou seja, pode dizer o que quiser, os americanos vão fazer o que quiserem, E os chineses vão fazer o que quiserem. é verdade. E tu depois vais ter que... Eu nessa questão lembro... isso é uma faca de dois gumes. Lembro-me sempre da questão dos cookies. Que ainda hoje em dia toda a gente que abre um site tem que carregar no raio do botão de aceitar as cookies. Sim.
que era porque senão os sites gravavam Sim. cookies, mas depois ninguém lê quais são as cookies que o site está a gravar. Muitas pessoas carregam no botão e nem sabem o que é que Sim, aquilo sim, significa. sim. Aceita as cookies deste site. Só introduziram mais um raio de um botão sempre que entras num site, tens que verdade. carregar naquele botão. É, Ou Mas- dois, essenciais apenas, ou veja os nossos fornecedores. Exato. Aliás, a navegar nos menus Isso, para rejeitar aquilo tudo. isso foi É algo verdade. que a União Europeia Sim, engendrou, não é? Ou Sim. então as tampinhas que não saem da garrafa, estão Sim. sempre a bater no nariz quando queres beber, não é? Mas por outro lado tens coisas interessantes, como um carregador universal para os telemóveis, não é? Portanto é fixe, tu podes comprar um carregador diferente, exceto se for Apple, e também para os automóveis, também tem um carregador europeu. carregadores para os Sim. carros elétricos, ou seja, é sempre esta faca dos... Às vezes há É. coisas incríveis e depois há outras que tu ficas mesmo, oh meu Deus. E portanto espero que a inteligência artificial seja daquelas que eu no futuro depois diga que foi incrível, ainda que não seja esse o meu feeling atual. Depois. Não é? Hum. Mas pronto, cá estaremos para ver e é exatamente este tipo de instituições que nós precisamos e este tipo de coisas. Portanto, malta, quem está a inovar, quem precisa de supercomputadores já sabe onde ir. Estamos aqui. Bater à porta do João. Bater à porta do João. Obrigado. Exatamente. Mandar-lhe um e-mailzito. E pronto, João, olha, agradecer-te mais uma vez por termos falado aqui de supercomputação. Foi super interessante. Espero que vocês também tenham gostado e tenham aprendido alguma coisa. E se conhecem alguém que também possa aprender, partilhem com eles este episódio. E já sabem, não se esqueçam de subscrever o nosso canal, que há muitos de vocês que ouvem, mas não subscrevem. Subscrevam e partilhem. João, mais uma vez obrigado. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, João. Obrigado a todos. Done.